Olá, minha gente, aqui é o professor Rinaldo Beltrão. Vamos começar mais uma aula de matemática do Jaboatão Prepara. Hoje a gente vai estudar o capítulo 12, regra de 3 e escala. Lembrando, viu, que está aí já abertas as inscrições para as escolas técnicas estaduais. Então aproveita, tá certo? Também até amanhã foi prorrogada a inscrição do IFPE, então não deixe de fazer. A hora é agora, estamos no momento mais quente, né, desse nosso projeto, que é a hora que o aluno precisa fazer as escolhas dos cursos e fazer a sua inscrição, tá? Mas também a gente não pode deixar de estudar. Então vamos começar a nossa aula e, como sempre, a gente começa com a última questão, né, da semana passada, que ficou como tarefa de casa para vocês, a questão 15 do capítulo 11, que ela diz assim: um pacote tem 48 balas, algumas de hortelã e as demais de laranja. Se a terça parte, correspondente ao dobro do número de balas de hortelã, excede a metade do de laranjas em 4 unidades, determine o número de balas de hortelã e laranja. Então a gente vai ter que armar aí um sistema de equações do primeiro grau, que foi o assunto justamente da aula da semana passada, né? Então a gente pode chamar aqui a quantidade de balas de hortelã, a gente não sabe quanto é, a gente pode chamar pela letra X. E a quantidade de balas de laranja, que também a gente não sabe quanto é, a gente vai chamar de Y, tá? Se eu somar a quantidade de hortelã com laranja, X mais Y é igual a 48. E agora outra equação, que ela é um pouquinho complicada, porque ele diz assim, ó, a terça parte, correspondente ao dobro do número de balas de hortelã, excede a metade do de laranjas em 4 unidades. Então a gente vai ter que construir essa equação aqui, ó. A terça parte, né, do dobro do número de balas de hortelã. Balas de hortelã é X, né? Então o dobro de X é 2X e é justamente um terço do dobro da quantidade de balas de hortelã. Então a gente vai armar a primeira parte da equação assim, um terço do dobro de X. E ele diz que excede a metade das balas de laranja em 4 unidades. Então a metade é 1/2. Então vai ser 1/2 de Y mais 4, já que excede em 4 unidades. E aí a gente vai ter duas equações, né, com duas incógnitas, vamos realizar através do sistema de equações do primeiro grau. Então acompanha aí comigo. Ó. Então, como a gente já viu, hortelã a gente representa por X, as balas de laranja a gente representa pela letra Y, e a gente já tem as equaçõezinhas, né? Um terço do dobro de X igual a metade de Y mais 4. A gente precisa dar um trato aí nessa equação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar os denominadores. E para eliminar os denominadores, a gente vai ter que calcular o MMC. Então, o MMC de 3 e 2 é 6. E aí a gente agora faz aquela operação, né, de dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, se eu tenho aquele primeiro denominador ali no primeiro membro, que é 3, eu pego o MMC, 6 dividido por 3 dá 2. E esse 2 eu vou multiplicar por todo mundo que está no numerador. Então vai ser o 2, né, do resultado dessa divisão, multiplicado pelo 1 que está no numerador e pelo 2 que está ali coladinho com x. 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. Então o primeiro membro vai ficar 4x. Agora o segundo membro, ó, tem um denominador 2 ali, né? Quando a gente vê ali 1/2 de y. Então 6 do MMC dividido pelo 2 dá 3. 3 vezes 1, que é o numerador lá da fração que está junto do y, dá 3. Então vai ficar 3y. E aquele 4 ali, como não tem denominador, a gente multiplica direto o MMC por ele, 6 vezes 4, 24. Então a minha equação, quando eu elimino os denominadores, ela fica 4x mais 3y, mais 4x igual a 3y mais 24. A outra equação é a mais simples, né? X mais y igual a 48. E a gente vai usar o método da adição para poder resolver esse sistema de equação. Eu vou repetir a primeira equação, a segunda eu vou multiplicar por menos 3. E aí eu vou ficar com a equação que eu consigo eliminar o y, vai ficar 7x igual a 168, x vai ser igual a 24. Então eu tenho 24 balas de hortelã. E se eu tenho 24 balas de hortelã, e são 48 balas no total, eu também vou ter 24 balas de laranja. A resposta está na letra D de dado. Essa foi a tarefa de casa que ficou para você, tá? Vamos agora para o capítulo 12, que é o assunto de hoje, né? Lá da sua apostila, fica aí com a apostila aberta para a gente resolver
as questões que estão lá, certo? São 15 questões, logicamente que a última vai ficar como tarefa para a semana que vem. Vamos lá para a primeira questão. Considerando que em uma festa, cada 5 pessoas ocupavam a área de 2 metros quadrados, qual era a quantidade de pessoas na festa, sabendo que a área do evento era de 800 metros quadrados? Então, 5 pessoas a cada 2 metros quadrados. E aí, vamos calcular se a gente tem uma área de 800 metros quadrados no evento. Então, vê só. Eu tenho aí, né, as duas grandezas, pessoas e área. Então, 5 pessoas ocupam a área de 2 metros quadrados. Uma quantidade X de pessoas, que a gente ainda não sabe qual é, vai ocupar uma área de 800 metros quadrados. Então, a gente vai usar a regra de 3 simples, né? Pessoas, se a gente aumenta a quantidade de pessoas, a gente também vai precisar de mais área, né? Quanto mais pessoas, mais área, significa que são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai aplicar a regra de 3, ou o teorema fundamental das proporções, cruzando, né? O x vai pegar o 2, o 5 vai pegar o 800. Então, a equação da gente vai ficar 2x igual a 5 vezes 800. 5 vezes 800 é 4.000, então fica 2x igual a 4.000. X vai ser igual a 4.000 dividido por 2. O valor de x vai ser 2.000. Ou seja, nessa festa a gente tem a presença de 2.000 pessoas. Resposta letra D. Vamos para frente que tem muita coisa para fazer hoje ainda, tá? Então acompanha comigo aí. Questão 2. Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Agora, se eu abrir 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? Então, para a gente resolver esse probleminha de regra de 3, e todo problema de regra de 3 a gente vai resolver assim, primeira coisa, identificar as grandezas. Grandeza em matemática é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então, as grandezas que a gente tem é as torneiras que estão sendo contadas e o tempo em minutos, tá? Então, o que é que ele diz? Ó, com 6 torneiras, consegue encher o tanque de água em 22 minutos. E aí ele quer saber, se eu tiver 4 torneiras, o que é que vai acontecer? Em quanto tempo eu vou conseguir encher o tanque? E aí, ó, a gente agora precisa saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E é só a gente pensar um pouquinho. Ó, se eu aumentar a quantidade de torneiras ou diminuir a quantidade de torneiras, eu vou precisar de mais tempo para encher o tanque. Então, significa que torneira e tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. E aí, quando a gente tem duas grandezas inversamente proporcionais, então a gente vai pegar lateralmente, né? O 4 vai pegar o x e o 6 vai ficar com 22. Então, a equação da gente vai ser 4x igual a 6 vezes 22. Então, não esqueça disso, tá? Grandezas diretamente proporcionais, pega cruzando, né? Na hora da gente armar a regra de 3. E quando for grandezas inversamente proporcionais, eles vão pegar na horizontal, paralelamente, que foi o que aconteceu aí. Ó. Então fica 4x igual a 6 vezes 22. 6 vezes 22 dá 132. Então a minha equação fica 4x igual a 132. X vai ser 132 dividido por 4. A resposta 33 está na letra C. Vamos para frente, né? Questão 3. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Então, novamente, a primeira coisa que a gente precisa identificar, quais são as grandezas, no caso aí, tempo e velocidade. Então, ele diz o seguinte, né? Que ele passa 3 horas a uma velocidade de 80 km por hora. E ele quer saber qual vai ser o tempo se a velocidade for aumentada para 120 km por hora. Então já armamos aí as grandezas, os valores, agora vamos ver se eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, ó, se eu aumento a velocidade de um automóvel, de um veículo durante um trajeto, logicamente que o tempo vai diminuir, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então temos aqui mais um caso de duas grandezas inversamente proporcionais. Então vai pegar lateralmente, olha lá, o x vai pegar o 120 e o 3 vai ficar junto com 80. Pega multiplicando, tá? Então x com 120 fica 120x. 3 vezes 80 dá 240. Então 120x igual a 240. O x vai ser igual a 240 dividido por 120, o valor de x é 2.
A resposta está na letra B de bola. Vamos continuar. Questão 4. Essa questão caiu aí no vestibular do IFPE, que a gente sabe que não teve, né? Esse ano o IFPE, mais uma vez, ele fez a seleção, está fazendo a seleção, né? Inclusive prorrogada até amanhã, viu? Acompanha aí se você ainda não fez a inscrição, quem sabe isso aí não foi uma chance que Deus lhe deu, né? Uma nova oportunidade para você ir lá e se inscrever. E não vai ter prova, vai ser análise, né, das notas que você tirou no Ensino Fundamental 2. Mas vamos lá, né? Porque a gente pode aproveitar a questão do IF para estudar para o ETE. Então, a super-heroína Garota Abelha tem o poder de diminuir seu tamanho na escala de 1 para 140. Se ao utilizar seu poder, ela fica com apenas 12 milímetros de altura, qual a altura normal da heroína? Então, vamos lá. Estamos tendo agora uma questão aqui de escala, tá certo? Que é muito visto em mapas, né? Em croquis, em planta baixa de engenharia. Então, ó, se a escala está dizendo que é 1 para 140 vezes, significa o seguinte, que o tamanho que está no desenho, se eu quiser saber qual é o tamanho dele na realidade, né, o tamanho real dele, eu preciso aumentar 140 vezes. É isso que diz a escala de 1 para 140. Então, se eu tenho, no caso aqui, o tamanho da garota abelha é 12 milímetros de altura, né, quando ela consegue fazer essa diminuição nessa escala. Para eu saber o tamanho dela normal, é só pegar 12 milímetros e multiplicar por 140. Eu chego ao valor de 1.680, sendo que é 1.680 milímetros, tá? E a única dificuldade, que é a segunda dificuldade que tem aí nessa questão, além da gente ver e aplicar a regra da escala, é que as respostas estão em metro. Então, a gente vai ter que transformar agora 1.680 milímetros para metro. E a gente precisa lembrar que um metro tem 1.000 milímetros, né? Então, para eu transformar 1.680 milímetros para metro, é só eu dividir por 1.000, andar 3 casas com a vírgula. E aí eu vou chegar ao valor de 1,68 metros. E aí a resposta está na letra B. Ok? Vamos continuar. Questão 5, mais uma questão que caiu no vestibular do IFPE, tá? E ela diz assim, é um texto grande, isso é bem característico das provas do IFPE. As escalas apresentam a razão entre a representação através de um mapa, um modelo, uma foto e a medida real correspondente. Por exemplo, quando na planta de uma casa temos a escala 1 para 100, queremos dizer que cada centímetro representado na planta corresponde a 100 centímetros na realidade. Acerca desse assunto, analise a situação seguinte. Um grupo de cartógrafos decide imprimir um mapa das regiões da Zona da Mata e do Agreste do estado de Pernambuco. Eles querem que no mapa a distância entre as cidades de Recife e Caruaru seja de 7 centímetros. Sabendo que a distância real é de aproximadamente 140 quilômetros, qual deve ser a escala utilizada no mapa? Então vamos lá. Ó. Se eu quero saber quanto eu vou ter que diminuir ou aumentar, eu vou ter que pegar 140 quilômetros, que é o tamanho real, e dividir por 7 centímetros, que é o tamanho que ele quer no desenho, tá? E aí, para a gente poder fazer isso, a gente tem que lembrar, né, que eu estou aqui, ó, com grandezas diferentes, quilômetro de um lado e centímetros do outro. Então, eu vou precisar fazer uma transformação de unidade de medida, que no caso aqui, ó, eu tenho quilômetro e vou transformar para centímetro. E para eu transformar de quilômetro para centímetro, olha aí, eu vou ter que andar 5 casas multiplicando por 10. Ou seja, eu vou ter que inserir 5 zeros no resultado, tá? Para transformar de quilômetro para centímetro. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó, como eu falei, 140 quilômetros dividido por 7. Então, 140 quilômetros para eu transformar para centímetro, eu tenho que acrescentar 5 zeros, né? Então, equivale a 14 milhões de centímetros. E agora, só dividir 14 milhões por 7, eu vou chegar à escala 2 milhões, ou seja, a escala é 1 para 2 milhões. E a resposta a gente vai encontrar na letra C, ok? Vamos para a próxima questão, a questão número 6. Acompanha aí comigo. Essa questão caiu no ETE, então todas as atenções agora para essa questão, porque inclusive você pode se lidar, né, acontecer de cair exatamente essa questão, uma muito parecida quando você for fazer a prova, tá? Ela diz assim, um jardineiro cobra R$40 para podar um jardim de 5 metros quadrados. Certo dia ele podou 2 jardins, um de 12 metros quadrados e o outro de 23 metros quadrados. Quanto ele recebeu nesse dia?
Então, ó, se ele ganha R$ 40 por cada 5 metros quadrados, eu posso dividir 40 por 5 para descobrir quanto é que ele ganha por cada metro quadrado que ele trabalha, né? Então, 40 dividido por 5 é 8, significa que ele ganha R$ 8 por metro quadrado. Como ele fez a poda de 2 jardins, um com 12 e um com 23, significa que ele podou 35 metros quadrados de jardim. Como ele recebe R$ 8 por cada um, é só multiplicar 35 vezes 8, significa que ele ganhou R$ 280. E a resposta aqui está na letra A. Ok? Vamos lá. Questão 7. Outra questão que caiu na ETE, tá? E realmente, olha, você tem a certeza que você vai, na sua prova que você vai fazer, lembrando que a prova do ETE é uma prova eletrônica, né? Eles sorteiam através de um banco de dados que ele tem lá, e na hora a prova de cada pessoa é diferente, através de sorteio. Mas tenha certeza que pelo menos uma questão de regra de 3 você vai ter na sua prova, tá certo? E por isso a gente precisa ter muita atenção nessas questões, então acompanha comigo aí. Uma pousada cobra R$ 600 para 4 pessoas por 5 dias. Quanto cobrará de 3 pessoas que pretendem ficar uma semana? Então tem agora uma questão de regra de 3 composta, porque ela é formada por 3 grandezas: dinheiro, pessoas e dias. Então o que é que ele diz no enunciado? Que a pousada ela cobra R$ 600 para 4 pessoas durante 5 dias. E aí o que é que ele quer? Ele quer que a gente descubra quanto é que ela vai cobrar, ou seja, dinheiro agora vai ser X, para 3 pessoas. E aí cuidado, hein? Olha só a casca de banana, né? Ele fala uma semana. Mas a gente tem que se ligar que a gente tem que trabalhar com a mesma grandeza. Então, se ele falou 5 dias no início do enunciado, agora se eu for lá e colocar uma semana ou colocar embaixo de 5 dias, eu vou estar errando. Eu tenho que transformar uma semana para dias e por isso que eu vou usar o número 7. Tá? E aí a gente precisa agora saber se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então a gente vai pensar, ó, sempre o referencial vai ser onde está a incógnita, onde está o X. Então o X está lá em dinheiro, então a referência vai ser a grandeza dinheiro. Então vamos pensar na situação. Se eu tenho uma pousada, certo? Tem pessoas que estão hospedadas na pousada. Se eu aumento a quantidade de pessoas, o valor que vai ser pago vai aumentar ou diminuir? Também vai aumentar. Então significa que pessoas e dinheiros são 2 grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos pensar outra grandeza, que é a grandeza dias também em relação a dinheiro, porque a referência é onde está o X. E aí se você analisar, ó, se eu aumentar a quantidade de dias de hospedagem, significa que também a quantidade do dinheiro a ser pago vai ser maior. Então, quanto mais dias, maior vai ser o valor da cobrança lá da pousada. Então, essas grandezas, todas elas são diretamente proporcionais. Então, vamos agora armar essa regra de 3 composta. Então, a gente começa de onde está a incógnita, né? Então, vai ficar 600 sobre x igual a 4 sobre 3 multiplicado por 5 sobre 7. Então, de um lado do sinal de igual vai ficar os valores referentes à grandeza onde está a incógnita e do outro lado vai ficar o restante, tá? Aí a gente precisa agora multiplicar, fazer essa multiplicação de frações aí. 4 vezes 5 e 3 vezes 7, numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar 600 sobre x igual a 20 sobre 21. E agora a gente aplica a regrinha de 3, tá? Cruzando, né? 20 pega o x, 20x, e o 600 pega o 21. 600 vezes 21 é 12.600, e aí o valor de x vai ser 12.600 dividido por 20, e a gente encontra o valor de 630. Isso aí é o que vai ser pago por essas 3 pessoas durante 7 dias, ok? Chegamos na metade, né? E mais uma questão do IFPE. Vamos lá, acompanha comigo aí, olha o texto como é grande do IFPE. Uma indústria de refrigerantes possuía, ano passado, 1.320 funcionários trabalhando 8 horas diárias e conseguia produzir 5.280 litros de refrigerante por dia. Devido à crise econômica em que o país se encontra, decidiu demitir 520 funcionários e diminuir a carga horária diária de trabalho para 6 horas, visando a diminuição de custos. Levando em consideração que todos os trabalhadores têm a mesma eficiência,
quantos litros de refrigerante essa empresa passará a produzir por dia depois dessas mudanças. Mais uma vez, uma regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas, funcionários, horas e refrigerante. E aí, inicialmente, o enunciado me diz que 1.320 funcionários, eles trabalhando 8 horas por dia, conseguem produzir 5.280 litros de refrigerante. E a situação nova agora é o seguinte, diminuiu 520 funcionários. Eu não vou colocar 520 ali, né? Eu não vou colocar os que foram demitidos, né? Eu vou colocar os que continuaram. Então, eu vou ficar agora com 800 funcionários que vão trabalhar 6 horas por dia e ele quer saber quantos litros de refrigerantes esses funcionários vão conseguir produzir. Ok? Armamos, né? Agora vamos ver a grandeza referencial, vai ser onde está o X, né? Refrigerante, tá certo? E agora a gente vai comparar horas com refrigerante e funcionários com refrigerante. Então, vê só, se eu aumento a quantidade de funcionários, eu vou aumentar a quantidade de refrigerantes, certo? Porque quanto mais gente trabalhando, mais refrigerante eu produzo. E também, então a setinha vai ser igual. E também, se eu aumentar a quantidade de horas, mais refrigerante eu produzo. Se eu diminuir a quantidade de horas, menos refrigerante eu produzo. Então, essas 3 grandezas também são 3 grandezas diretamente proporcionais. E a gente vai armar agora a conta, né? Então, vai ficar, ó, 5.280 sobre x, porque sempre a gente começa dos valores da grandeza onde está o x. Então, 5.280 sobre x vai ser igual a 8 sobre 6 vezes 1.320 sobre 800. A gente precisa dar um trato aqui nesse cálculo, que ele está cheio de número grande, né? Mas a gente pode fazer algumas coisas que facilitam a conta da gente. Por exemplo, esse 8 aqui eu posso cortar com 800, porque é uma multiplicação de fração, né? Então é como se eu dividisse 800 por 8 e vai sobrar 100 no denominador. Eu posso fazer também isso com 1.320 e o 6. E aí vê como vai ficar mais fácil minha conta. Porque o 1.320 dividido por 6 dá 220. E 800 dividido por 8 dá 100. Então a minha continha vai ficar agora assim, ó, uma simplificação dos valores para poder melhorar os resultados que a gente vai encontrar. Eu ainda posso pegar esse 220, né, e posso simplificar com 100. Porque se eu dividir ambos por 20, né, vai ficar 11 sobre 5. E aí agora, ó, eu vou ficar com 5.280 sobre x igual, essa fração 1 sobre 1 não é nada, né? Porque se eu fosse multiplicar 1 vezes 11 é 11, 1 vezes 5 é 5, eu posso já aplicar a regra de 3 direta aí, ó. Onde o x pega o 11, eita, foi rápido. E o 5.280 pega o 5. Então vai ficar 11x igual a 5.280 vezes 5. 5.280 vezes 5 dá 26.400. E aí o valor de x vai ser 26.400 dividido por 11. X igual a 2.400. A resposta está na letra B de bola. Ok? Vamos agora para a questão 9, que é também uma questão que caiu na prova do IFPE, tá? Diz assim, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na relação entre as populações masculina e feminina no Brasil, observou-se em 2000 o total de 29 homens para 30 mulheres. Se no ano de 2000 a população brasileira era de 177 milhões de habitantes, qual o número de homens e de mulheres no referido ano? Então, vê bem, como eu tenho 29 homens para cada 30 mulheres, se eu somar 29 com 30 dá 59, né? E aí eu vou ter 177 milhões de pessoas no total, tá? Se eu pegar esses 177 milhões e dividir por 59, eu chego ao resultado de 3, né? Ou seja, para cada homem e cada mulher, ou cada homem e cada mulher da pesquisa equivale na realidade a 3 milhões. Então, se eu tenho 29 homens, né, para cada 30 mulheres, como cada homem equivale a 3 milhões, 29 vezes 3, eu vou ter 87 milhões de homens. E como eu tenho 30 mulheres para cada homem na pesquisa, e como cada mulher equivale a 3 milhões de pessoas, 30 vezes 3 dá 90. E aí eu consigo descobrir que eu tenho, na verdade, 87 milhões de homens e 90 milhões de mulheres. O resultado está na letra C. Ok? Questão 10. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias.
Qual é aproximadamente? Então significa, ó, essa palavra aproximadamente significa que a gente não vai encontrar o resultado exato, né? A gente vai encontrar o resultado aproximado e vai ver ali entre as respostas, né, aquela que é a mais adequada. Então, qual é aproximadamente a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Então, vamos lá. 10 quilos a cada 15 dias, certo? Ou seja, se eu dividir 10 por 15, vai dar aproximadamente 0,667 gramas, né, ou 667 gramas de ração por dia, tá certo? Isso é o que ele come em cada dia, né, aproximadamente. E aí, como eu vou ter agora uma semana, e uma semana são 7 dias, eu pego 0,667 e multiplico por 7. Ou seja, ele vai comer 4,667 kg por dia. E é o valor que é mais próximo é a letra B, 4,7 kg. Ok? Questão 11. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Então vamos lá. Eu tenho aí uma regrinha de 3, onde as grandezas são torneira e horas. Uma torneira enche o tanque em 6 horas. 4 torneiras vão encher o tanque em X horas. A gente já viu, né, da questão anterior que essas são duas grandezas inversamente proporcionais, porque quanto mais torneiras eu tiver, eu vou conseguir encher o tanque mais rápido, eu vou gastar menos horas, vou gastar menos tempo. Então a gente vai pegar lateralmente, né? 4 vai ficar com X e 1 vai multiplicar por 6. Então 4x igual a 1 vezes 6. 1 vezes 6 é 6, né? Então 4x igual a 6. X igual a 6 dividido por 4, que dá 1,5. 1,5 horas, né? Como a resposta está em minutos, a gente vai transformar 1h30 em minutos, vai dar 90 minutos, a resposta está na letra D. Questão 12. Um barco pesqueiro tem uma produção de 15 toneladas por viagem. Para uma produção de 90 toneladas, qual é o número necessário de viagem? Mais um probleminha de regra de 3. Mas a gente pode até fazer de uma maneira diferente. Ó. Se eu pegar aqui as 90 toneladas e dividir por 15 viagens, eu posso descobrir que ele faz 6 viagens, né? E aí, rapidamente, eu encontro a resposta da letra A. Já que ele tem lá essa produção de 90 toneladas, né? E ele faz 15 por viagem, é só a gente dividir 90 por 15 que a gente encontra o resultado de viagens que ele precisa fazer. Questão 13. Com o dinheiro que possuo, eu posso comprar 21 passagens de lotação ao custo unitário de R$ 1,80. Eu soube, porém, que o valor da passagem está para aumentar para R$ 2,10. No novo valor, quantas passagens eu poderei comprar com a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho, né? Então, ó, se eu compro 21 passagens a R$ 1,80, para eu saber quanto dinheiro eu tenho, é só eu pegar 21 e multiplicar por 1,80, eu vou encontrar o valor de R$ 37,80. E como a passagem agora vai ser R$ 2,10, para eu descobrir quantas passagens eu vou precisar, eu agora faço o quê? Eu pego 37,80 e divido por 2,10. E aí eu encontro a resposta 18 viagens, que está na letra E. Ok? Questão 14. Um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em um bimestre, esse produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Então vamos lá, um ano tem 12 meses, tá? A gente vai trabalhar com meses, já que ele quer saber quantas toneladas de frango ele vai conseguir produzir em um bimestre. Então um ano tem 12 meses, em 12 meses ele consegue produzir 18 toneladas. 18 se eu dividir 18 por 12, eu descubro quantas toneladas ele consegue produzir por mês, que no caso vai dar 1,5, ou seja, 1,5 toneladas. Então eu já sei que ele consegue produzir em cada mês 1,5 toneladas. Certo? E aí, como um bimestre tem 2 meses, então significa que, para eu saber quanto ele vai produzir no bimestre, é só pegar 1,5 toneladas e multiplicar por 2, eu vou encontrar a resposta 3 toneladas por bimestre, e está na letra B de bola. Questão 15 é a questão da tarefa de casa. Um artesão consegue fazer 3 bonecos em 18 minutos. Em 8 horas de trabalho, quantos bonecos este artesão conseguirá produzir, tá? Então você vai ficar com essa tarefinha aí para a gente responder no próximo sábado. Ok, minha gente? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham
aprendi bastante e agora, olha, estude bastante, vá lá, se esforce, se dedique, esqueça um pouquinho do lazer, porque está faltando pouco tempo, agora no final de novembro já vai ser a prova do ETE, e eu tenho certeza que vai valer a pena se você estudar e for aprovado, tá certo? A gente vai ficando por aqui, até a próxima aula, fiquem com Deus. Tchau.